Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. É preciso parar, que seja um segundo, o que é feito do mundo, onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar o chão. Preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão.
preciso. Abrindo com uma das canções mais bonitas que eu acho. Mexe com a gente, com o coração, com os sentimentos, faz a gente pensar. É muito bom, né? Traz a gente para dentro da gente mesmo. Pois é, boa noite, Eva. Boa noite para todo mundo. Com muita alegria estamos aqui no Eva de número 446. 446. É um bom número também. 446. Guarda esse número aí. Tá todo mundo bem? Esperamos que sim. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Nem sei como que vocês aguentam, né? Assim, seguidamente. Mas eu sei que nós precisamos. Estamos juntos, estamos firmes. Vamos acender as nossas lanterninhas, rogando a Jesus muitas bênçãos para os nossos lares, para cada um de nós. Que Maria, querida Mãe de Jesus, nossa Mãe, possa derramar muitas bênçãos de paz, de cura, de equilíbrio sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que nossos queridos companheiros, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, e todas as mentes espirituais ligadas ao Evangelho de Amor, sintam-se abraçados por cada um de nós. E de acordo com o nosso merecimento e nossa necessidade, que eles possam nos auxiliar nas nossas dificuldades. Rogamos a Jesus, o médico dos médicos, o amigo leal, o simples, o justo, o humilde e todo amor, que Ele possa visitar os nossos lares, entender os nossos clamores, as nossas súplicas e nos orientar, que sejamos dóceis, mansos e humildes para receber os recados, para fazer uma mudança nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que as bênçãos encontrem em nós as portas abertas a Deus. Feliz daquele que abre as portas para Jesus. Feliz daquele que não tem medo de si mesmo. E assim, com muita gratidão, com muito amor e com muita seriedade, nós pedimos a proteção dos guias espirituais, dos guardadores do Eva, para começarmos então o Evangelho de Amor de número 446. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Ó, tá passando um ô ali. Que legal. Alô, alô, meu povo. Boa noite. Gente, pera aí, deixa nós assistir esse negócio aqui. O que é isso? O que é? Vê se você consegue ler ali. Negócio todo iluminado, os carros ali, né? É muito chique. Achei bonito. Eu não sei o que é não, mas... Carmen Viviane, boa noite, minha amiga. Nossa, eu não consigo ler comentário nesse telefone. Eu não sei como é que você canta aquela música do Beija-Flor lendo comentário nisso aí, mandando esse Beija-Flor viajar aí. Olha, meu Deus do céu. Darney Pereira aniversariando hoje. Parabéns, Darney. Deus Olha, te abençoe. E a nossa amiga Solange Abreu, ela é da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Ela me contou hoje que o grupo da fraternidade Irmã Sheila, lá de BH, está completando 69 anos. Olha, parabéns. Parabéns para o grupo Irmã Sheila. História bonita, hein? 69 anos, imagina. Alésia Tabajara, boa noite. Maria Socorro Vieira, alô, alô. Márcia Pupim. Deu certo, é você, Márcia, que estava com dificuldade de acessar aí o Eva ao vivo e tal? Ao meio falando que eu vou para o céu.
Muito obrigada. Por que será que eu vou para o céu, hein? Eu quero ir mesmo. Explique, seu Vilmeia, por favor. Gente, segunda-feira, 21 de junho de 2021, quase chegando na metade desse ano de 2021, Você hein? sabe que hoje está aparecendo quarta, quinta-feira? Não está aparecendo segunda-feira hoje? Não tá? Não. Ué, Será que alguém está com essa impressão mod de também? quê? Não sei, hoje está com cara de quarta-feira. Alô, alô, Tânia Pacheco. O povo agora já conhece a Tânia Pacheco, hein? Esmeralda Lacerda, parente na live. Darney também já tá aí, ó, comemorando o aniversário aqui no Eva. Gente, eu considero isso muita honra, não é não? Pra demais, nós todos muito aqui do bom, Eva, gente. Demais, gente. Então, gente, ontem, né, a Liz comentou aqui, durante o Eva, que chorar é uma delícia. Não foi mais ou menos isso que você falou? Ai, ai. Aí eu fiquei assim, você não observou não, mas eu dei uma olhada assim de banda, assim, e eu fiquei pensando naquilo, menino. Eu falei, gente, chorar é uma delícia. Aí a hora que já tava terminando o Eva ontem, eu já tava quase concordando com você, lembra? Porque a gente lava a alma, que seja de tristeza, de dificuldade, seja qual for, né, o choro. Eu acho que a gente desabafa, é muito bom. A gente sempre fica melhor depois que chora. Ah, é? Eu penso. Será, gente? A Arlete Arbues, ela fez uma afirmação aqui dentro dessa linha aí. Ela falou que o choro aqui ó, é limpar a alma através da janela da visão. Então. Então hoje... Mas isso aí é muito particular, né? Cada pessoa vai entender isso de uma forma e sentir em particular, porque é difícil você sentir o que eu sinto e assim por diante, né? Eu falo, quando eu falo, estou falando por mim, né? Dos meus sentimentos. Ó, já abriu mais um campo de possibilidades aí na afirmação dela, hein? Mas lembra dessa frase, gente, ela é importante pro Eva de hoje, hein? Chorar é uma delícia. Vamos pensar nisso. Mas, como sempre, né, o nosso querido Hamed, porque hoje, mais uma vez, é maratona de Hamed aqui agora, gente. Tem tema aqui para mais um mês aí, com certeza. Com certeza. Lógico que a gente vai dando umas diversificadas aí, né? Isso é natural. Mas do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E o título é exatamente esse, Lágrimas. E ele sempre começa, né, fazendo uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo e quase sempre usando diretamente as palavras de Jesus. Teve todo esse cuidado, né? E hoje não é diferente. Hamed se baseou para o desenvolvimento desse tema num pedacinho daquilo que nós aprendemos a conhecer como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como você precisar, né? Ele retirou aquela parte que diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eita, que essa fala de Jesus está dando trabalho para a gente entendê-la. Como? Como que Jesus fala uma coisa? O que ele quis dizer com isso? Mas antes da gente buscar aqui as orientações de Hamed, ouçamos Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bom, né, gente? Alô, alô, Flávia Silveira. Ó, diz que sentiu saudade de Jesus nesse momento. Muita gente tem dito isso, né? Usado essa expressão aí, com saudade de Jesus. Muito bem. Então, repetindo agora, né, já o texto de Hamed. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Cadê a turma do povo que chora? Porque ontem vocês estavam aí, porque eu observei nos comentários. A hora que você falou agora, você vai perceber aí também. Gente, quantas pessoas disseram ontem assim, nossa, eu sou uma manteiga derretida. Eu choro à toa. Qualquer coisa eu já estou chorando. Você sabe que atualmente muitas pessoas estão chorando? Gente que nunca chorou está chorando agora? Tá. Esses tempos, muita gente chorando. Será por quê? Não dá para responder isso, porque você acabou de dizer que cada um é cada um, né? Cada um é e dentro de cada um tem um monte de coisa. Olha lá, a Keila Leite falou que ela, a Márcia Pupim também já está chorando aí agora. E meu Deus do céu. Gente, por que você chora? Vixe. Pensa nisso, pensa lá na origem. E não vem botar a culpa nos outros, não. Vamos pensar na hora. Qual a motivação das nossas lágrimas aí? Você quer saber um dos motivos que eu choro? Diga. Você quer dizer? Eu quero. Então, fique à vontade. Eu choro muitas vezes por não poder fazer algo, né? Assim, às vezes eu vejo uma pessoa com uma grande dificuldade e eu não posso fazer. Não porque eu não queira, é porque eu não posso mesmo, porque as pessoas fazem as escolhas e nós temos que respeitar. E muitas vezes eu choro de ver as pessoas sofrendo com as próprias escolhas e eu saber disso e não poder fazer nada assim na prática, né? Claro que a gente ora, a gente respeita e tal, mas essa dor, ela é cruel. Muito bem. Vamos pensando nas nossas motivações. A nossa querida Ioiô Jatobá está dizendo que o choro é uma expressão da alma feliz de quem pode chorar. Feliz de quem pode chorar, concordo perfeitamente. Pensemos. Cada um enxerga com os próprios olhos. Eu acho interessante isso, porque ontem você hoje manifestou isso aqui, né? Você colocou um ponto de vista, né? Você colocou uma afirmação, lógico, que baseado na sua essência. Você vai perceber que interessante que é isso. E não é diferente do que a Ioiô acabou de dizer aqui, ó. Muitas pessoas estão fazendo citações.
Como eu, por exemplo, eu estou fazendo citações aqui. Até agora eu citei Jesus, citei, e agora, logo na sequência aqui, a gente já vai entrar com o Hamed. Mas os nossos pontos de vista nos dão respostas diferentes de muitas respostas dos nossos irmãos, né? Levemos isso em consideração. Mas antes de chamar Hamed, eu chamei 2 espíritos aqui. O primeiro é Silva Lobato. O segundo, Alta de Souza, para dar uma pequena contribuição logo no início, para nos dar uma mexida aí na gente, né? Silva Lobato. Um sábio lançou na terra este rifão lapidar. Quem enxuga o pranto alheio não tem tempo de chorar. Pensemos. Alta de Souza. Amenizando as lágrimas alheias, teremos Cristo suprimindo as nossas. Pensemos. E agora, nosso querido Hamed, pensa no espírito que eu cada dia admiro mais, sabe? Gente, eu tive uma intuição hoje, é o seguinte, eu peço a compreensão de vocês aqui, que esse tema tem que ser desenvolvido com calma. Não me perguntem por quê, é a intuição que eu tive. Hamed diz o seguinte: lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, as lágrimas representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Energias que, gente, quando cai uma lágrima, tem energia materializada naquela lágrima, que romperam as barreiras do corpo físico, né? Extravasaram aqueles excessos de energia. Por qual motivo? De onde vieram essas lágrimas? Quais foram as causas? São tantas. Neio Lúcio, no livro Colheita do Bem, tem um capítulo chamado No Dia de Célia. E lá ele diz o seguinte, que a lágrima não pode ser banida do trono paternal da providência divina enquanto o amor não celebra nos filhos do céu a sua divina vitória. Então aqui está a receita para que nós não tenhamos mais necessidade das lágrimas. Quando o amor celebrar nos filhos dos céus, seremos vitoriosos e não teremos mais necessidades das irmãzinhas lágrimas. Pensemos e cantemos por obséquio. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho.
basta querer pra eu te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. Outra vez. Outra vez. Bonita essa canção, né? Basta querer. Bom, enquanto você cantava, eu observava os comentários aqui, sabe? E foram muitos e bastante pertinentes com o raciocínio da noite aqui. André Luiz, na mensagem Aspectos da Dor, está no livro Estude e Viva. Olha o que ele diz: que as lágrimas em verdade são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Então, quando você canta, né, além da melodia, da energia, você está exteriorizando palavras, né? E cada palavra dessa, né, está vinculada a um significado. Porque senão a gente não entenderia nada, né? Se você cantasse palavras aí sem sentido, não teria, né, essa conexão tão boa que a música nos oferece. O que André Luiz está dizendo é que as lágrimas também são assim. Cada uma delas tem a sua significação. E os comentários disseram isso. Por exemplo, a dona Benedessa, ela diz que atualmente o choro dela vem sempre acompanhado de saudade de tudo e de todos, principalmente da família que mora em outras cidades. Então a lágrima tem um significado para ela. A Ana Cris já disse o seguinte: mas a gente também chora de emoção, de alegria. Tem sentido, não tem? A Clarice Miura, ela disse o seguinte: eu choro de emoção quando ouço uma bela canção ou um conto que toca o coração. Então, as lágrimas, para cada situação dessa aqui, tem significações diferentes. E, para finalizar, são vários, gente. Eu selecionei alguns aqui conforme eu consegui ir captando, tá? A Maria de Fátima Nóbrega disse o seguinte, que chora ao lembrar da irmã que partiu aos 34 anos. Ficou doente, desencarnou, né? E depois que
30 dias depois que elas concluíram a faculdade. E ela falou que é muito difícil de acreditar nisso e que esse é um dos significados do choro dela, das lágrimas. Então tem sentido, não tem? Tem. Pois é. Vamos pensar nisso, gente. Esse tema de hoje ele é importantíssimo. Continuamos com Hamed. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Por isso que eu perguntei para vocês. Eu estava tentando antecipar aqui, né, essa afirmação de Hamed, já para nos preparar para entrar no tema. Pensa, mais uma vez, alguns de vocês aí já manifestaram, né? Quais são as fontes que determinam as tuas lágrimas? São várias. Porque tem lágrimas e lágrimas. Mas Hamed, inteligentemente, didaticamente, para facilitar o nosso estudo, ele nos propõe aqui apresentar algumas destas fontes que determinam lágrimas. E a gente vai com todo cuidado aqui, porque é tão simples que não requer nem muitos acréscimos, na minha opinião. Primeiro, lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. E aqui, gente, eu já vou fazendo a minha pesquisa aqui. Quem se enquadrar aí, ó, quem encontrar, né? Quem se encontrar em uma dessas fontes aí, vai levantando a mãozinha, só para a gente saber. Tem alguma mãe aí que a paixão pelos filhos muitas vezes faz com que lágrimas brotem dos olhos? Você já chorou? É. Sempre. Sempre. Muito bem. Então já apareceu alguém aqui, ó. Tem gente que já está antecipando. Ó. Então a Marli está dizendo aqui que no processo terapêutico uma lágrima diz muito. Marli, mas eu ri daquele Luciano hoje naquela live do Leque Bem. Aquela história do tiquibum lá, como é que é o negócio? Eu te falei depois Chibum. Que... Não, tem outra expressão que ele usou lá hoje. Não, eu vou arrumar um negócio aqui só para me fazer aquilo aqui no Eva. Achei bom demais. Próxima motivação, gente. A próxima fonte. As mães já se manifestaram. Olha a quantidade de mães que levantaram a mãozinha te acompanhando. Ó. Mais uma. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados, pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Tem alguém aí que está enamorado e que chega a verter lágrimas, gente? Só de falar assim já chora, fica... Eita! São fontes geradoras de lágrimas. Quem mais aqui? Vamos ver, tem várias aqui. Eu fiz questão de anotar aí para facilitar para o Elton Reis, né? Olha, agora o pessoal começa a levantar as mãozinhas aqui, só que tem alguns que estão acompanhando um pouquinho antes, um pouquinho depois. Agora já não dá mais para saber se está respondendo uma coisa ou outra. Mas a reflexão está valendo aí, né, gente? O que mais que Hamed traz para nós? Olha essa aqui, ó. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Então, Hamed caprichou aqui, né? Ele já deu uma demonstração clara de que as pessoas que, né, vertem lágrimas pela dor, né, de ver o ente querido nos braços da morte física, né, já com esperança de reencontrá-lo logo mais na vida eterna, já tem uma visão da continuidade da vida. Então, essa é uma fonte de lágrimas, de certa forma, consoladora, se a gente pensar bem. E aqui nós já tivemos, né, pessoas que manifestaram, né, esse tipo de sentimento aqui. Mas ele não para aí não, gente. Tem mais ainda. Olha essa aqui.
Eu não quis comentar com vocês o que eu pensei dessa parte aqui, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar, porque foi um fato recente. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Lembrou? Sim. Eu posso posso contar aqui pro povo? Pode. É o seguinte, gente, essa semana o Victor, né, ele teve uma sessão fotográfica, sessão de fotos mesmo que fala lá, né, de formatura. Então, tá concluindo lá o curso, né, a faculdade, fizeram lá para tirar os retratos lá, nós fomos lá, né, e ele convidou alguns amigos. E um desses amigos é de infância, né? Eles cresceram juntos, de pititim mesmo, né? E num determinado momento, gente, dessa sessão de fotos, esse amigo olhava pro Victor, né? E caiu num choro. Aí todo mundo começou a chorar. Eu falei assim, vai estragar a sessão de fotos aqui. Tinha umas moças lá, assim, todas maquiadas, né? Aquela coisa, eu falei assim... lágrima não combina com as maquiagens, porque passam aquelas argamassas nas feições, assim, né? Exagera, gente, aí quando chora. Mas o amigo dele, e o Victor também, lógico, né? Eles entraram numa emotividade sadia, que você, como diz aqui o nosso querido Hamed, né? Você percebia que a fonte vinha diretamente do coração. E eles estavam ali exatamente apertando as mãos em função de uma união e de uma realização muito próspera da união dos dois, de muito tempo, e da realização da formatura, né? Que para muitos é um evento extremamente importante, marcante na vida. Então, mais uma fonte geradora de lágrimas, não foi isso? Então... vou dar um pera aqui agora, porque eu já percebi aí que muitos de vocês... o povo tá rindo da história da argamassa aqui, porque, gente, eu não lembro o nome desses negócios que vocês usam aí. Fala aí, só para não entender que... Eu não, deixa você enrolado aí. Vocês têm que me ajudar aí, gente. É base? Eu acho que é base que chama o negócio, Mas é isso aí, vocês entenderam aí o que é o negócio. Agora, ó, volta aqui. Vou fazer um barulhinho aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque Casimiro Cunha quer conversar com a gente agora. Você já ouviu a expressão choramingas? Essa pessoa é uma pessoa choraminga. Já escutou isso? Eu já escutei choramingar. Pois é. A pessoa vive choramingando. Pois é. Quem vive choramingando é um choraminga. É uma pessoa que tem costume de choramingar. Choramingar é diferente de chorar. Ah. Eu acho que choramingar é mais ou menos uma insatisfação, uma reclamação, né, não? Vamos ver o que Casimiro Cunha está dizendo aqui, ó. Ele diz o seguinte: desalento choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Ele está dizendo aqui, é assim, mais ou menos assim, gente, ó. Aí, ó, pioraram o negócio aqui. Diz que ao invés de argamassa, tá falando que faz reboco. Ê, Juliette. Ele está dizendo, gente, ele está fazendo uma observação aqui, ó, que muitos de nós estamos investindo a nossa energia choramingando, e ao invés disso nós deveríamos observar que nós temos muito serviço a fazer do nosso lado, e essa energia para ficar choramingando era a energia da realização e que com certeza nos trará felicidade. Vamos pensar nisso? Outra coisa. Agora o espírito Deraldo Neville. Esse espírito já nos visitou aqui no Eva, trazendo seus poemas aqui. Não foi uma ou duas vezes, não. Isso aqui para mim foi fantástico. Falei assim, gente, vamos parar e vamos pensar nisso aqui agora, porque muitas vezes nós exageramos na compaixão.
A gente chama de compaixão, mas na verdade não é nem compaixão, é algo já meio passado, sabe? Ele diz assim, ó: o rio achou o moinho, todo quebrado a chorar, mas não parou no caminho, seguindo em busca do mar. Vou repetir. O rio achou o moinho, todo quebrado a chorar, mas não parou no caminho, seguindo em busca do mar. Eu espero que você tenha compreendido que o rio não deixou de banhar o moinho, né? Mas ele não interrompeu o seu fluxo para ficar ali chorando junto. Pensemos e cantemos por obséquio. Não te aflijas, nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Refugia-te na paciência, policia as palavras, disciplinas, atitudes, examina, medita, liga-te ao bem, ao bem. Segue assim servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, caminha, creia em Deus, confia, renova-te a cada dia. Segue assim servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, caminha, creia em Deus, confia, renova-te a cada dia, triunfarás, triunfarás, triunfarás. Parabéns também para Ana Carolina, completando 26 anos hoje. Ela é a filhotinha da Sirlene Zeferino, lá do meu Goiás. Parabéns. Ei, mas que tem gente manifestando aí que chorou o dia inteiro hoje, tá chorando até agora. Tem dia que eu acordo chorando também. Choro até, eu vou fazer caminhada, é tão engraçado, né? Eu choro sempre quando eu estou fazendo caminhada. Eu me emociono com a natureza, com as árvores, com as flores.
Aí eu vou andando, chorando, lavando a alma, conversando com Deus. Às vezes as pessoas olham para mim e devem pensar assim, coitada dessa moça, né? Tá no ruim. Ai, ai. A Marilza Rush disse o seguinte: eu não consigo chorar. Se o fizesse, com certeza ia me aliviar a alma. Fazer um estágio comigo, então. Treinamento do chororô. Então, gente, continuemos aqui. Olha, Hamed já nos deu algumas dicas de fontes geradoras de lágrimas, né? O amor materno. Ele falou dos enamorados apaixonados. Ele falou da questão do retorno para a casa de entes queridos, né? Da morte física. Ele falou desse sentimento puro de amizade, de união fraternal, celebrando as conquistas. Muito bom, mas tem mais. E agora, lembra da história que a Alice comentou de que a lágrima é uma delícia? Pois é. Então agora vocês vão me ajudar. Eu queria perguntar o seguinte: uma lágrima como aquela do amigo do Vitor, mas do Vitor lá, é uma delícia, não é? Uma lágrima de pessoas enamoradas ali é uma delícia. Uma lágrima de quem está saudoso, porque confia na continuidade da vida e que entende que aquela morte física é um distanciamento e que fica choroso ali, também é uma delícia. Uma lágrima de uma mãe, demonstrando ali realmente o amor materno, né, como foi colocado ali, é uma delícia. Então até agora estou concordando com a vossa pessoa. Continuemos. Hamed diz o seguinte: há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois, quando jorram, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Lembra que você fez uma pergunta aqui para o pessoal, como é que é a expressão de quem não está de bem com a vida? Não lembro direito. Lá, testa franzida, né? Um rosto assim que chega a assustar, né? Ele dá exemplo, gente. Vamos acompanhar aqui os exemplos de Hamed, e aí eu gostaria que vocês observassem se estas lágrimas são deliciosas. Porque eu disse, tem lágrimas e lágrimas. Primeiro exemplo dentro desse campo aqui, ó, de lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio. Lágrimas de inveja e revolta. Tem gente que chora de inveja. Ô, Senhor. Você não tinha pensado nisso, não é verdade? Graças a Deus, isso aí eu nunca experimentei, nem desejo. Amém, Senhor, livre de mim, pois sai fora. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram a edificar. Gente, você acha que essa lágrima é uma delícia? O que você acha? É por isso que eu disse para você, às vezes nós já avançamos em determinados pontos que a gente nem consegue perceber. A gente nem se lembra disso, fala assim, poxa, mas peraí, tem esse tipo de lágrima também. Mas quando isso acontece, gente, eu te vou dizer uma coisa, você tem que bater o joelhinho no chão e falar assim, graças a Deus, eu já passei dessa. Como você acabou de falar assim, graças a Deus, nessa encarnação aqui, eu não verti nenhum tipo de lágrima relacionada, né, a essa questão da inveja ou da revolta. É a pessoa que não dá conta de lidar com a felicidade do outro. Eu penso que essa lágrima, esse povo chora escondido.
Esse aqui dificilmente você vai perceber ele chorando em público. Nem vai falar disso. Tem mais. Essa aqui também é muito interessante, gente. Eu gostaria que vocês fossem pensando junto comigo aqui, ó. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados. O que não falta nesse mundão de Deus são angustiados. Concorda comigo? A angústia está tomando conta, gente. A pessoa está se sentindo assim, ela se diz, né? Um peixe fora d'água. Totalmente desconfortável. E ela, muitas vezes, essa energia se materializa, não é assim que nós aprendemos lá no início? Essa energia se materializa e rompe as fronteiras do corpo físico por meio das lágrimas que rolam pelos olhos dessas pessoas. São pessoas que não entenderam ou, se entenderam, não aceitam a vontade de Deus na vida. Elas se revoltam, elas se angustiam. Está conseguindo perceber essas situações no dia a dia? Tem mais, gente. Exemplos de lágrimas que surgem dos nossos centros de desequilíbrio. É bom a gente entender isso. Lágrimas de pavor e devassidão. Em uma análise mais profunda, são tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Você já deve estar pensando assim, eu conheço alguém que se encaixa nesse grupo aqui, ó, que estão vertendo lágrimas de pavor e devassidão. Porque é muito mais fácil, né? A gente, quando fala de corrupção, assim, a gente bate o olho assim, rapidinho a gente faz uma lista. Mas a gente se esquece de que nós ainda mantemos determinados comportamentos corruptos dentro de nós. Coisas aparentemente à toa. Aquele povo que chega na festa de casamento, dá uns 50 reais pro garçom ali, junta a família toda, vamos dar uns 50 reais para esse garçom aí, que vai caprichar aqui para servir nós. Corrupção. Então não adianta apontar o dedo lá pro político lá e tentar condená-lo, né? Mesmo que a gente não fosse, nós não teríamos esse direito. Imagine se nós ainda mantemos esse tipo de comportamento, né? Aí você pode me dizer assim, Alex, esse povo não chora não. Você acha que não? Você acha que não? Gente, ó, a vibração da Terra, ela mudou de um jeito que tiraram o tapete da sala. E se ainda estamos conseguindo esconder alguma coisa dos outros, a nossa consciência, ela arrancou o tapete. Falou assim, não tem jeito de jogar mais nada ali debaixo. E a alma está gritando. Olha o que diz Silveira Carvalho. Para o pranto mais amargo, o rosto não tem função. Nasce, arde, queima e rola por dentro do coração. E aqui agora, né? Entendeu isso aqui? Você fala assim, você olha no rosto da pessoa, a feição dele não tem feição de choro, muito pelo contrário, você parece que a pessoa está feliz, está uma beleza, as fotos no Instagram aí, e aquele negócio tal. Gente, este é um tipo de choro que chora para dentro. Esse é o pranto mais amargo. Para ele o rosto não tem função, não verte lágrimas,
mas destila fel, como disse o companheiro espiritual aqui, no coração. Nós temos que rezar para esse povo. O que mais nós temos aqui? Vamos ver aqui o que Hamed. Hamed tem uma capacidade de identificar as causas dos choros aqui, que é um negócio como interessante. Olha isso aqui, ó. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Sujeito que frauda uma emoção, pensa aí, frauda a emoção, tentando seduzir, dissimular, são hipócritas, né? Eles dizem uma coisa, eles simulam a emoção, mas intimamente o sentimento é totalmente contrário. É aquele que vai para a frente da TV, está acontecendo isso demais, para as redes sociais, diante de algum acontecimento que tem aí, por interesses sedutores, ele chora. Tem gente que tem essa capacidade de chorar. Gente, você olha assim, lágrima cai. Não precisa nem de colírio. A pessoa tem uma habilidade. Só que ela não entendeu ainda que não há como sair ileso, se livrar das leis naturais da vida. Isso aqui é mais um motivo para a gente abandonar a inveja, porque muitas vezes a gente olha para muitas dessas pessoas que nós consideramos pessoas de sucesso, né? Às vezes você olha e fala assim, poxa, mas fulano, olha lá, olha, que boa ação que ela fez, né? Dissimulada aqui só. Não nos cabe julgar, mas é bom entender o processo para que a gente não entre nisso. Finalizando aqui, ó, o Espírito Benedito Candelária Irmão. Psicografia do Chico. Quanta gente chora rindo, soluçando a gargalhar. Onda rendada na areia não mostra o fundo do mar. De novo? Quanta gente chora rindo, soluçando a gargalhar. Onda rendada na areia não mostra o fundo do mar. Mas Deus vê. E a nossa consciência está começando a perceber também. Cantemos por obséquio. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar.
Nossa amiga Andréa Lemes, lá de Uberlândia, o comentário dela passou aqui, mas ela disse mais ou menos assim, que ela já chorou demais, chorava sempre, e aí por um tempo ela se fez de durona. Mas agora ela percebeu que é muito mais feliz sendo chorona. Cada um é cada um, né, gente? Cornélio Pires. O mal de muitas pessoas que choram com rispidez é não se aceitarem na vida assim como Deus as fez. Hamed, de novo. Conta-se que lágrimas espessas, é espessas que fala? Rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, de colher, e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção, o perdão incondicional. Gente, aqui dá para perceber claramente que nem todas as lágrimas são deliciosas. Vai depender muito da fonte geradora das lágrimas. A princípio, lágrimas provenientes dos nossos centros de desequilíbrio, expressão usada por Hamed, elas não são tão deliciosas assim. Porque estes, por enquanto, não serão os consolados. Esse tipo de lágrima, a lágrima aqui citada do mau ladrão, nem Jesus o consolou ali, ó, naquele momento. É só pensar, só entender. Porque eram lágrimas ainda vinculadas a centros de desequilíbrio. O Espírito Fernando, psicografado pelo Chico, tá, gente? Está no livro Amor Sem Adeus, numa mensagem cujo título é Entre Duas Vidas. Ele diz que as lágrimas são orações sem palavras, mas tão somente aquelas que não guardam a labareda da revolta. Aqui a gente entende a diferença da lágrima do mau ladrão para a lágrima do bom ladrão. Essas expressões são bíblicas, então por isso que eu estou repetindo-as aqui, né? Mau ladrão e bom ladrão. As lágrimas do mau ladrão guardavam a labareda da revolta. As lágrimas do corrupto, do sedutor, guardam labaredas de revolta. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurar sua vida para melhor. Aqui a gente entende, ou pelo menos começa a entender, porque Jesus afirmou no Sermão da Montanha que aqueles que choram serão consolados. É esse tipo de choro. É o choro de quem reconhece que passou um tempo da vida na direção contrária às leis divinas, batendo de frente com as leis divinas. E chega num ponto que o espírito se cansa, se rende. É uma lágrima de arrependimento
que é um passo para a transformação, para a renovação. Para se colocar, para se dizer assim, ó, Deus, eu estou apto a receber ou até mesmo a perceber o consolo. Revoltado, gente. Quem vai ser consolado com sentimento de revolta? Nós, há um tempo atrás, ousamos aqui trovar um texto chamado do livro Em Torno do Mestre, chamado As Três Dores. É a psicografia do Pedro de Camargo Vinícius, né? Ele assina os livros como Vinícius, só isso. E narra exatamente essa citação que Hamed utilizou aqui do bom ladrão e do mau ladrão. Só que ele não quis, né, no caso do texto As Três Dores, mencionar simplesmente as dores que logicamente originaram lágrimas do mau ladrão e do bom ladrão. Ele incluiu as dores de Jesus nesse processo. Então nós queremos compartilhar com vocês, né, não o texto, mas o poema que tomamos a liberdade de construir aqui para ficar, na nossa opinião, até mais simples de compreender. Tem direito a fundo musical? Eu estava esperando seu pedido. Você está ficando cada vez mais esperto. As Três Dores. 3 cruzes sobre o Calvário, o monte das aflições. No centro estava Jesus, nas laterais 2 ladrões. 3 cruzes ali presentes, 3 dores bem diferentes, 3 importantes lições. À esquerda, revoltado, gestas vociferava, insultava a Jesus, no madeiro praguejava, uma dor enfurecida de quem perdia a vida pelo orgulho que ostentava. Dimas, arrependido do seu culposo passado, suplicava a Jesus, desejava ser lembrado. Essa é a dor que liberta, essa dor é a que desperta, dor que salva o condenado. Troque dor por lágrima. Jesus também padeceu, ferido e injustiçado, a dor da incompreensão, dor de amar sem ser amado. É a dor que abranda a tortura, que transforma a noite escura num dia ensolarado. A dor é como o fogo, é possível comparar. Seu uso inteligente tem efeito salutar, porém, sem objetivo, é incêndio destrutivo com poder de aniquilar. O fogo bem aplicado purifica o metal, leva o barro à cerâmica, aquece o frio mortal. Assim também é a dor, que aturada com amor, resgata a ação do mal. A dor sofrida por Dimas é o fogo que redime, purifica o espírito, eleva, torna sublime. A de gestas, ao contrário, lhe mantém preso ao Calvário, vinculado ao próprio crime. Finalmente, a dor do Cristo é luz que ilumina a vida, enobrece os sentimentos, resgata almas feridas, é o fogo da paciência que desperta a consciência há muito adormecida. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também
também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um Pai, perdoa. Torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Essa é a canção dos imperfeitos. Que exemplo, né? Perdoa, perdoa. Tem a ver com amor incondicional, gente. Então é isso, ó. Amor incondicional para com você, para com os outros, tem poder de restaurar a vida para melhor, sem condições, sem exigências, não é verdade? Isso fez, diz Hamed, com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente as suas vidas. Olha, nós temos, graças a Deus, o amparo da espiritualidade. Já estudamos isso aqui no EVA. Qualquer um de nós que se dispuser a trabalhar em nome do Cristo, se não tivesse o amparo da espiritualidade, o empreendimento não passava de uma semana. Emmanuel que diz isso. Então, que bom que nós temos esse amparo. Só que tem um detalhe. Muitos de nós estamos transferindo a responsabilidade para os espíritos. Pronto-socorro de Jesus, lá em Goiatuba. Gente, a espiritualidade está ali, ó. Nossa, aquele ali imagina um pronto-socorro maior do que qualquer um desses que tem aí no plano físico aqui, ó. Qualquer um, aquilo ali é muito maior. A espiritualidade está assim, ó, parecendo um The Flash para lá e para cá, para acudir os nossos pedidos aqui, mas peraí. É como se fosse para assim, dar uma força, uma energia para a gente conseguir caminhar com as nossas pernas. Mas se nós não tomarmos um jeito aqui, reformulando e reorganizando gradativamente as nossas vidas, nós não vamos atingir esse patamar de reparação aqui, não. Chega num ponto
que a própria espiritualidade, para o nosso bem, nos permite a intervenção da irmãzinha dor. Consolo, gente, isso a gente precisa entender isso assim, ó, cada dia mais. Consolo, olha, para nós está bem claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, tá no Livro dos Espíritos. O Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Só que consolar não é retirar a dor, porque a dor é instrumento divino que tem propósito educativo nas nossas vidas e permanecerá entre nós até que o amor reine plenamente. Foi o que nós já estudamos aqui hoje. Agora, o sofrimento, aí sim é com o Consolador. Esse Consolador prometido e o próprio Consolador, que é Jesus, eles vieram para eliminar sofrimento, não para eliminar dor. Se nós não cuidarmos e nos reformularmos e nos reorganizarmos aqui, nós continuaremos, além de doloridos, sofrendo. Vamos ver o que mais aqui Hamed está tentando nos ensinar, né? Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. Está aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, desde que estejam chorando, mas num processo de arrependimento, caminhando para uma, vamos falar assim, restauração e até mesmo reparação e recomeço verdadeiro. Aí sim serão consolados. Chico Xavier, está no livro O Evangelho de Chico Xavier, organizado pelo Carlos Bacelli, está na mensagem O Pranto. Chico diz assim, ó: choro. Quando tenho vontade de chorar, choro. Mas eu não me lembro de algum dia ter chorado de revolta. Tenho chorado com o sofrimento de meus amigos. Não estranhe, não. Jesus também chorou por Lázaro. Está lá, no menor versículo do Novo Testamento. Eu não sou uma pedra. Os espíritos, muitos deles, quando escrevem por meu intermédio, choram também. Agora, choro é de quando em quando. Esse negócio de chorar todo dia, não dá. E Hamed vem finalizando. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhe deram origem. Para, pensa, você que chora à toa, até os que sorriem à toa também, entende por quê? Porque às vezes a gente está nessa história do bipolar, tripolar, pentacolar, sei lá mais o que aí, né? Às vezes está rindo demais também, sem motivo, ou está chorando demais, está numa depressão, ou está numa euforia, tudo desregulado, tudo centro de desequilíbrio, consequências todas no mesmo caminho. Entenda qual a origem das suas lágrimas, gente. Entender o problema é grande passo na direção da solução desse problema. As suas lágrimas, aqui é André Luiz, tá? Atenção, Elton Reis, no livro Agenda Cristã, na mensagem Não Estrague Seu Dia. Essa mensagem nós vamos trazer ela completa para o Eva. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Ah, então quem chora será consolado. Então agora que eu vou abrir o bocão no mundo mesmo. Vou pôr a boca no trombone para chorar.
As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Muitas vezes, lembra que o companheiro espiritual disse lá no início? Muitas vezes, choro repetitivo é falta do que fazer, ou falta de observar e fazer o que tem que ser feito. E finaliza Hamed, desejando para nós que sejam sadias as nossas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre as nossas faces nos leve ao encontro da paz interior entre alicerces de uma vida plena. Vamos de novo? Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te leve ao encontro da paz interior entre alicerces de uma grande vida plena. Eu vou traduzir esse recadinho final aqui do Hamed com base na sua fala de ontem. Que as nossas lágrimas sejam uma delícia. Entendedores entenderão. Muito bem, tá aí. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com um tema melhor ainda. Quem são os regenerados? Não é pergunta não, viu, gente? Quem são os regenerados? É uma apresentação para que a gente consiga identificá-los. Beijo, meus amigos. Obrigado pela companhia feliz nessa segunda-feira, 21 de junho de 2021. Amar, 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 para melhor semear, compreender para melhor colher. Sorrir, sorrir para melhor servir, perdoar e vigiar para feliz trabalhar. Eu quero amar, compreender, sorrir, cantar, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus. Eu quero amar, compreender, sorrir, cantar, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus. Então vamos preparar a nossa água. E vamos
Vamos agradecendo a Deus por todas as lições de hoje, pela nossa vida, pelas nossas lágrimas, por aquilo que a gente não compreende, mas obedece. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que aprendamos a fazer melhores escolhas para que as nossas lágrimas sejam sempre as lágrimas deliciosas e não as lágrimas dolorosas. Tudo depende de como escolhemos viver. Vamos colocando a água e rogando a Jesus que essa água da vida seja doce e mansa, como a água que deve escorrer da nossa alma e dos nossos olhos. Que nesta água da vida os benefícios sejam fartos para todos nós, sejam abundantes. Agradecemos, Senhor, por tudo. A água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pela família Eva, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Abençoe a todos, todas as famílias, consolando e confortando nas dores, nas dificuldades, nos anseios, que saibamos viver melhor, fazendo as melhores escolhas. Obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, sempre atentos, passando de lar em lar, observando, auxiliando. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a toda a equipe espiritual que sustentou Eva, de número 446. Obrigada aos desencarnados, que voltem em paz para os seus destinos. Obrigada aos protetores do Evangelho de Amor, àqueles que retransmitem para muitas colônias esse programa do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Se Deus permitir, que amanhã possamos estar aqui novamente, com muito carinho e com muita gratidão a todos. Que assim seja. Muito bem, gente. Acabou, né? Que bom que nós permanecemos aqui, todas as famílias juntas. Que Deus abençoe vocês grandemente, nos abençoe também, o Alex e a mim. E que nós tenhamos força e coragem para, dia após dia, colocarmos todos esses ensinamentos em prática. Aí sim seremos melhores.
Enquanto não soubermos colocar em prática, vamos escutando, que uma hora desabrocha. Beijo! Agora lá vai o seu beijo, né? Um beijo com lágrimas de amor, de alegrias. Pega que é seu, põe no coração e guarda com muito carinho. Lá vai. Vai com Deus, beijinho e até amanhã. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.